O nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Emmanuel comenta na lição 21 do livro Ceifa de Luz, o melhor para nós. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Aquele que, a nosso ver, nos terá ferido, estaria varando, esfogueado o obstáculo quando nos deu a impressão disso. E em superando semelhante empeço, haverá deixado cair sobre nós alguma ponta de seus próprios constrangimentos, transformando-se-nos muito mais em credor de apoio que em devedor de atenção. Em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam, nos magoam, frequentemente se encontram de tal modo jungidos à tribulação que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos quando nos supomos vítimas deles. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda, sob a força compulsiva da tentação, até que viesse a escorregar no caminho? Quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou desordem? E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta percussiência para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediem é defesa de nosso próprio equilíbrio e que nos dizem que a injúria nos bata o rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. São muitos textos que trazem a informação para a gente de que normalmente quem nos ofende também está doente. E realmente, a pessoa que normalmente nos ofende, a gente pode analisar assim, ou ela ainda vive uma etapa evolutiva desprovida de conhecimento moral para conhecer as consequências das suas atitudes, porque a gente sabe que hoje quem agride está sempre criando embaraços, problemas para com a lei de causa e efeito, para resolver no futuro. Então a pessoa não é desconhecedor disso e agride. Ou então é uma pessoa que está até em vias de progresso, está trabalhando realmente a sua melhora moral, mas está vivendo momentos emocionais que fazem com que a pessoa passe por situações como essa mesmo. Então a gente fica vendo o seguinte, né, os momentos emocionais, você vê, crise financeira, doença na família, problemas graves, familiares ou profissionais, normalmente. Um dia desse a gente estava falando sobre as agressões que acontecem no trânsito. O trânsito também ele mexe com os ânimos das pessoas por conta disso, porque você está ali com alguns bens, né? O primeiro bem maior, vida. Você está correndo risco de vida. Muita gente morre num acidente de carro. Segundo, integridade física. Dependendo da batida, você pode se machucar. E terceiro, menos valor, mas nem por conta disso menos importância nos dias que a gente vive, o prejuízo material também, que nunca é barato quando se trata de carro. A gente convém com essa informação também, né? Então, às vezes, com um arranhãozinho você vai fazer, é um valor considerável para você poder estar reparando, consertando o teu carro. Então, normalmente as pessoas, o instinto de conservação dela já fica de uma maneira que quando acontece qualquer coisa dessa do trânsito, a pessoa se altera muito facilmente e às vezes agride ou é agredido, enfim, acontece com muita frequência. Mas o que Emmanuel vem trabalhar aqui para a gente, ele fala assim, ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Tá? Então, antes da gente ter qualquer coisa, né, fazer qualquer análise com relação ao fato, vamos tentar olhar a pessoa em primeiro lugar. Então ele bota aqui, olha, você não sabe o que aquela pessoa passou? E eu me lembro de uma lição maravilhosa escrita por Chico Xavier, né, numa oportunidade em que vem contando, talvez até por Emmanuel mesmo, não vou saber se é o Emmanuel ou o André Luiz agora, um dos dois, mas ele contando assim que uma pessoa, né, um ciclo vicioso, a pessoa saiu de casa, alguém o agrediu, ele já trouxe aquela energia negativa dentro dele, acabou passando para uma outra pessoa também.
extravasou com o outro, e aquela coisa, aquele ciclo vicioso foi de maneira contínua até chegar num filho que extravasou com a mãe, e mostrando que o amor de mãe supera qualquer dificuldade. A mãe aguentou calada e não passou para frente aquela energia. Aquele velho ditado que tem na doutrina espírita para a gente, né? Sempre retribuir o mal com o bem. Quando você puder fazer isso, você vai estar dentro de um caminho de felicidade impressionante. É o caminho para a gente. Mas ele bota aqui para a gente, né? Olha algumas frases para a gente meditar. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda sob a força compulsiva da tentação até que viesse a escorregar no caminho? Você, antes de julgar alguém, você vai pensar assim, poxa, a pessoa cometeu aquele deslize. Não, mas quantas vezes aquela pessoa teve a resistência, utilizou da vigilância, da oração de maneira correta e conseguiu resistir, mas agora, depois de tantas vezes de resistência, agora teve a queda. Ah, mas quem está de fora só vê o momento da queda e condena aquele momento da queda, mas não leva em consideração o esforço que a pessoa está fazendo. Primeiro ponto. Segundo ponto, ó, quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? Então, será que ele fez aquilo por conta própria mesmo, ou será que tem algumas circunstâncias? A obsessão, por exemplo, ela cega a pessoa. Ele está conturbado, ele pode estar doente. Né? Para vocês terem uma ideia, eu me veio aqui a cabeça uma vez da gente estar entregando quentinha na rua. Quando entrega quentinha para a pessoa joga a quentinha toda no chão. Ele olha para você e na minha cabeça, só na minha mente aqui, eu escutei uma gargalhada. Eu falei, tenho certeza absoluta que quem fez aquilo não foi aquela pessoa, foi o espírito que estava ali do lado dela. Mas ela está doente, ela está obsediada, então ela jogou aquele prato ali fora. Então, assim, é motivo para a gente ter pena tanto de um como de outro. Né? E eu cheguei a ver pessoas, não vou dar mais comida para ele. Não, vai dar sim. Se ele jogar no chão, ele jogou no chão, deixa, uma hora ele vai comer. Vamos embora, paciência. Esse foi um. Terceiro aqui. Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou desordem? E aí? Aquele velho conceito de verdade. Todo mundo acha que está com a posse exclusiva da verdade. Qual é a verdade? Você não sabe o que está acontecendo? Às vezes você chega perto de uma pessoa, você fala que aquela pessoa é muito mal-humorada, eu não quero papo com ela, não. Que pessoa intragável. Se você tivesse a visão espiritual, estaria vendo ali, às vezes, 3, 4, 5 espíritos do lado dela, atazanando a vida. Seria muito mais motivo de pena, vem cá, meu irmão, do que de excluir aquela pessoa. A gente não sabe qual é a verdade, a gente não tem essa visão. E por isso que a gente pede o tempo todo para a gente, ao invés de ficar olhando o cisco no olho do outro, olha para a trave no nosso, vamos parar de julgar as pessoas. Né? Última pergunta que ele coloca nessa sequência aqui. E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa poderá deterá tanta percussiência para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? Então, a percussiência é o que é? São as fases de percussão, de você investigar alguma coisa. Se você pudesse olhar cada etapa do que foi acontecendo, né? As fases persecutórias aí do negócio, aí você vai olhando ó, o que foi levando a pessoa aos poucos a cometer um crime. Ela pediu dinheiro emprestado, ficou envergonhada, daqui a pouco pagou. Daqui a pouco fez uma dívida no banco e o banco agora já fechou as portas porque o nome dela agora está escrito né, nessas redes de proteção aí, de crédito. Aí ele começa a pedir dinheiro emprestado para o agiota e o agiota começa a ameaçar a pessoa de morte porque não pagou. Aí a pessoa chega a um ponto que ela não tem mais o que fazer, ela começa a cometer o crime. A gente não consegue observar todas as etapas que levaram a pessoa a cometer o crime, mas ela já passou por tudo isso. Eu estou pegando um exemplo simples para a gente imaginar todos os outros exemplos da vida, gente. É bom a gente começar a ter muito cuidado com esse julgamento que a gente vai ter com relação às pessoas e ir até para esse ponto de a gente também exercitar o perdão também. Né? Eu estou com uma situação agora muito triste. Eu estou ajudando financeiramente um amigo que a gente sabe que ele está viciado em droga e tendo que dizer não, porque a pessoa está pegando aquele dinheiro e usando para droga. Né? Então tem que ter uma calma. A gente vai tentar ir de encontro para ele, com ele, levando gêneros para ele, levando trabalho, outras maneiras que não o dinheiro vivo,
mas são situações que a gente tem que aprender a analisar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.